Editorial do dia. Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha só, hoje a gente vai falar sobre o Donald Trump. De novo, né? Já tá chato falar sobre o Donald Trump. Vai fazer o quê? O cara tá tocando o rebuliço no Brasil. Inclusive, teve uma nota, né, do próprio governo norte-americano com críticas, né, sobre a fala do Lula lá na OMC. Lembra do primeiro editorial? Eu disse que o Lula falou, né, um representante do Lula falou lá na OMC que se continuar impondo tarifas é um passo próximo da guerra. Pois é. Outro caso. Alexandre de Moraes também tá na área, tá na área, né? Se derrubar é pênalti e a embaixada tá indo para cima. A embaixada dos Estados Unidos publicou uma nota crítica ao ministro Alexandre de Moraes, assim, na cara dura, não pensou duas vezes antes de mandar a crítica, né? A crítica foi feita pelo sênior oficial, né, da embaixada, né? Então, assim, a crítica foi grande, né? Mais um recadão direto, né, para o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Como eu disse para vocês, a delegação dos Estados Unidos tomou nota da crítica do Brasil ao tarifaço, rebateu. Ou seja, cara, cada dia que passa tem algum assunto a mais, né, da treta entre o Brasil e os Estados Unidos. E quem vai sair pior nessa é o Brasil. Outra questão, uma figura muito conhecida dos apoiadores do Bolsonaro deu linha, conseguiu burlar as regras impostas, né, a ele de cassação do passaporte, de proibição de ir para os Estados Unidos e foi para os Estados Unidos. Pois é, se ele conseguiu, é uma prova clara e límpida para o Moraes que o Bolsonaro também consegue. De quem que eu tô falando, hein? Ah, você tem que acompanhar o editorial até mais à frente um pouquinho que eu só vou te contar depois. Também vamos falar de um presentão, presente de grego, que o Maduro deu para o Brasil. Afinal, estão reclamando aí, estão choramingando dos Estados Unidos. O Maduro acabou de mostrar para a gente o tamanho da hipocrisia da turma da Left People. É, meu amigo, se estão reclamando das tarifas do Donald Trump contra o Brasil, deixa eu te contar que o amiguinho do Lula, o Maduro, aplicou tarifas ainda maiores. Nós vamos falar sobre isso aqui também nesse editorial com vocês. O Brasil continua envergonhando, né, o nosso povo perante o estrangeiro, né, perante os gringos, né? A nota, né, de Israel acusou o Brasil de ter uma falha moral. Diz que a decisão do Brasil de apoiar uma nota anti-Israel, né, é antissemita e uma falha moral. A galera do Centrão tá pulando fora e abandonando Bolsonaro. Gente, do jeito que eu tô vendo, o Bolsonaro vai acabar ficando sozinho, né, nesse imbróglio todo aí, porque o Centrão é fisiologista, né? Ele vai onde o dinheiro tá. E aí, mais uma nota agora já falando, né, passando por cima do Bolsonaro e dizendo que já tem o candidato preferido. Então, tudo isso é pauta desse editorial. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade. Você acha que esse tipo de conteúdo é relevante para você? Não esquece de clicar no gostinha, né? Como diz o Nando Moura. Clica aqui no like, no gostei. Manda para mais pessoas. Também, se não é inscrito, quer um canal com informação de qualidade, com relevância? Achou. É esse aqui. Então, inscreva-se. Bora bater a nossa meta rumo a 2 milhões de seguidores. Fechado? Agora, vamos começar a entender o que está acontecendo? Tem muita coisa para a gente bater um papo. Vamos começar falando do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Pois é. A Embaixada dos Estados Unidos publicou uma crítica pesada ao ministro Alexandre de Moraes e fez uma defesa aberta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A Embaixada dos Estados Unidos republicou no post da conta do subsecretário da Diplomacia Pública dos Estados Unidos, que é o Darren Beattie, né, publicou na conta dele uma publicação crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Eu preciso ler isso aqui para vocês, tá? Ele escreveu o seguinte, ó: o juiz Moraes
é o coração pulsante, heart beating, né? É o coração pulsante do complexo da perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, cerceou a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando medidas. Atentos e tomando medidas, né? Tem várias repercussões. O Vinícius Carrion, né, publicou aqui, foi só a embaixada republicando e a nota do secretário oficial, né, da diplomacia pública dos Estados Unidos, né? Uma cópia e cola do outro, ou seja, foram nos dois perfis que foram publicados essa nota contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A guerra entre Brasil e Estados Unidos está mais acirrada que nunca. Nunca teve tão apertada quanto agora. Ontem, né, um dos embaixadores do Brasil esteve na OMC, né, na Organização Mundial do Comércio, e ali fez críticas ao Brasil. E aí, numa determinada parte da nota que ele fez, das críticas, né, ao Brasil não, aos Estados Unidos, numa parte das críticas que o brasileiro fez aos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que tarifas e retaliações como as que o Donald Trump aplicou podem gerar guerra. Essa fala pegou pesado. E aí a delegação dos Estados Unidos tomou nota da crítica do Brasil ao tarifaço do Donald Trump lá na OMC, né? O tarifaço que foi aplicado contra o Brasil, só contra o Brasil. A delegação dos Estados Unidos, ela reagiu aos comentários do Brasil durante a reunião da Organização Mundial do Comércio, lá na OMC, que aconteceu anteontem, na quarta-feira, em Genebra, na Suíça, dizendo que o governo Donald Trump está preocupado com as atuais condições desleais do comércio global. O pronunciamento de Washington surgiu após o governo Lula, do PT, levar a discussão sobre o tarifaço ao organismo internacional, ou seja, levou a discussão sobre o tarifaço para ver se a OMC está lá para salvar o Lula, né? Não está, né? A OMC, ultimamente, até o Lula falou que ela não serve para mais nada, né? Sem citar diretamente os Estados Unidos, a turma do Brasil que estava lá, a delegação brasileira, disse que, abre aspas, negociações baseadas em jogos de poder são um atalho perigoso para a instabilidade e para a guerra. Sim, sim, sim. Falou abertamente em guerra, que os tarifaços, negociações baseadas em jogos de poder, é um atalho para a guerra. Para bom entendedor, pingo é letra. Todo mundo entendeu que isso aí foi um recado do Lula para o Trump. Você tem noção, tanto que o Lula tá meio biruleibe da vida, ele falou que se o Donald Trump trucar, ele rebate com 6. Ou seja, ele está prontinho para enfrentar o Donald Trump. A galera petista está achando o seguinte, por hora, o Lula pode até ter um benefício com essa briga, mas se o Trump resolver patrolar o Brasil mesmo, não tem nem vez para o Lula, porque nem para o Maduro o Trump dedicou tanta atenção quanto ele está dedicando para o Brasil, para o Alexandre de Moraes e para o Lula. Ainda sem mencionar o nome do Trump, a representação do Brasil que estava lá na OMC, na Organização Mundial do Comércio, ele afirmou que o país, o Brasil, está testemunhando, abre aspas, uma utilização extremamente perigosa de tarifas como instrumento de tentativa de interferência nos assuntos internos de outros países. Ou seja, acusou os Estados Unidos de violação de soberania. E violação à soberania pode levar à guerra. Após as declarações, a delegação dos Estados Unidos diz que a Casa Branca está, abre aspas, preocupada com o fato dos trabalhadores e as empresas norte-americanas serem forçados a competir em condições desiguais com os países que não estão seguindo as regras e as disciplinas com as quais concordaram ao se tornarem membros da própria instituição da OMS. Ou seja, os Estados Unidos, já está porra aqui com o Brasil. O Donald Trump mandou um recadinho, disse, não, a gente vai ter tarifas,
né? As tarifas serão globais, serão de 15%. Só para aqueles países que a gente não se dá bem, a gente não gosta, é que vai ser 50%. E aí, eu te conto quem é que está tomando 50% no lombo? É o Brasil. Graças a quem? Graças ao Lula. O Donald Trump tá todo, né? Tá todo amonstradinho, né? Inclusive, o Donald Trump, ele disse que ele vai ser o caçador de esquerda daqui para frente. Isso aí é interessante. Agora, você sabe o que me incomoda? E me incomoda muito. É o fato de que a esquerda grita, gralha, faz uma barulheira igual um bando de hiena velha. Porque o Donald Trump resolveu pôr tarifa contra o Lula. Ou melhor, contra o Brasil. Mas ignora a Venezuela. Ignora a tarifa de 77% que o Maduro Bigodão colocou no Lula. Meteu o bigodão no Lula, né? A Venezuela ignora acordo comercial com o Brasil e impõe tarifas de 77% sobre os produtos brasileiros. Ora, não tô vendo ninguém da esquerdalha ficar gritando igual uma hiena rouca. Soberania nacional! Salve a soberania! É um bando de sem vergonha. Essa é que é a verdade. Os empresários brasileiros, segundo essa matéria da Jovem Pan, foram pegos totalmente de surpresa. Por quê? Após o governo da Venezuela anunciar, nessa quarta-feira, dia 24, a aplicação de tarifas de importação que variam de 15% até 77% sobre os produtos que vêm do Brasil. Não, aqui ninguém reclamou de soberania, ninguém reclamou de retaliação, não tem nota dos gênios da USP, não tem nada disso. A decisão, o pior de tudo, é que contraria um acordo firmado lá em 2014, que previa que haveria uma isenção de mercado com a certificação de origem. Ou seja, se tiver a certificação que o produto estaria vindo do Brasil, não teria tarifa, livre mercado. Só que não, o Maduro mandou 77% no lombo do Lulinha. E ninguém tá gralhado. É igual os artistas das girafas da Amazônia, né? Não estão nem lembrando mais das girafas, dos elefantes, dos leões que existem na Amazônia. Não estão lembrando de mais nada, né? A medida que foi direcionada aqui do Maduro pode impactar diretamente as exportações, principalmente em estados como Roraima, que mantém relação comercial com o país vizinho. O Brasil não tem muita relação comercial com a Venezuela, tá fraco de relação com a Venezuela. Afinal, o povo venezuelano anda com dificuldades enormes financeiras para fazer compras. Então, o nível de exportação nosso para a Venezuela é baixo, mas ainda assim impacta, né, parte da nossa balança comercial. A Câmara de Comércio, inclusive, do Brasil-Venezuela, existe, né? Investiga o motivo da mudança que pode ter ocorrido por uma falha burocrática ou por uma decisão política. Enquanto isso, o Ministério do Desenvolvimento e a Embaixada do Brasil em Caracas foram acionados para tentar reverter a decisão. Ou seja, provavelmente algum tipo de decisão política. O que eu te pergunto é, você viu alguém do pessoal reclamando? Você viu a Erika Hilton reclamando? O Boulos, talvez. Já sei. O Lindenberg Farias deveria fazer uma nota de repúdio a todos aqueles que apoiam a Venezuela. Não, já sei. Eu acho que as tarifas de 77% foram feitas porque o Eduardo Bolsonaro foi até Venezuela, pediu para o Maduro aplicar as tarifas de 77%. Não foi? Deve ter sido, né? Só pode. Agora vamos lá, vamos falar do Trump, né? Tá todo amostradinho. Olha só. O perfil oficial da Casa Branca publicou um desenho de Donald Trump com a frase: eu era caça, agora eu sou o caçador, né? I was the hunted, now I'm the hunter, né? Ó, o que é a grande questão aqui? Para quem que foi o recadinho? Pro Obama. O Donald Trump, nada mais, nada menos, está fazendo exatamente aquilo que a esquerda
fez com ele. E eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Tem que fazer mesmo. 4 linhas da Constituição. 4 linhas da Constituição é o caçamba, tá? É o caçamba. Olha o que aconteceu até agora. E, assim, todos os precedentes que o Donald Trump está fazendo, a esquerda está fazendo aqui com o Bolsonaro no Brasil. Vai reclamar de perseguição? Vai ficar gralhando que o Donald Trump é um perseguidor? Hã? Então, assim, o Donald Trump acusou o Barack Obama de atentar contra as eleições, de tentar um golpe de Estado. E o Barack Obama, se seguir o mesmo caminho que está rolando aqui no Brasil, pode parar atrás das grades. E aí eu quero saber, quem que vai defender o Barack Obama? Hã? Acho brabo, né? Vamos lá, vamos falar de fuga para os Estados Unidos? Essa é interessante. Gostei dessa matéria. Seguinte, tem um cara, para mim, de todos os senadores da República, que mais foram perseguidos, e ninguém fala nada, é o Marcos Duval. Esse cara, literalmente, teve a vida devastada. E nenhum deputado, nenhum senador deu solidariedade a esse cara. Os bolsonaristas abandonaram ele, os petistas ferraram com a vida dele. Ah, mas o Marcos Duval fala besteira, é isso, é aquilo. O cara foi abandonado. Vamos falar o português, claro. Esse cara foi devastado, né? Ah, não, mas ele falava umas coisas esquisitas, não sei o quê. Bom, o cara foi devastado. Foi. Ninguém pode falar o contrário, né? Só que o Marcos Duval conseguiu driblar o bloqueio de passaporte que o Alexandre de Moraes impôs a ele e vazou para os Estados Unidos. Fugiu. Deu linha. Marcos Duval dribla bloqueio de passaporte pelo STF e vai aos Estados Unidos. É o seguinte: o senador é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial. Olha os crimes. Associação e organização criminosa. Abolição violenta do golpe de Estado, né? De Estado e golpe de Estado. Os mesmos crimes aí que estão jogando o Bolsonaro. O processo está sob sigilo e ainda não é possível saber as extensões das medidas cautelares que foram impostas ao Marcos Duval. A gente sabe. Ele teve o salário confiscado, as verbas de gabinete confiscadas. Ele teve que dormir dentro do Senado. A UOL confirmou que o Duval entrou nos Estados Unidos em 23 de julho. O registro que aparece no sistema da alfândega, provavelmente com apoio da embaixada. Ele deu o seguinte recado, abre aspas: só poderiam tirar meu passaporte diplomático se eu tivesse sido acusado pela PGR, condenado pelo STF, se eu perdesse o mandato, fosse para a cadeia, eu entregaria o passaporte. Aconteceu isso? Não. Então, quem violou o quê? Eles, os ministros, violaram a Constituição. O parlamentar, o Marcos Duval, ele foi visto em um voo que partiu de Manaus com destino aos Estados Unidos. Quando ele foi procurado pelo UOL, ele confirmou: sim, eu estou nos Estados Unidos, e disse que a decisão do STF que bloqueou seu passaporte é completamente ilegal. Agora eu te pergunto, vai voltar? Não. Deveria voltar? Não. Tá certinho da linha? Sim. Vai pedir asilo político? Cara, eu nem sei. Eu acho que ele até não sei, ou ele tem um green card, ou ele é cidadão americano também, não sei. Viveu muito tempo lá, né? Agora uma coisa é certa. Fez certinho, tá? Fez certinho, deu linha. Provavelmente vai sair um expedido, um mandado de prisão contra ele, ou alguma coisa nesse sentido agora, né? Mas fez certinho em dar linha. Vamos lá, pessoal. Matéria do Ivan Kleber, tá? Brasil e Israel. Israel acusou o Brasil de falha moral. Nossa, que vergonha do Brasil. Abre aspas. A decisão do Brasil de se juntar à ofensiva legal contra Israel na Comissão Interamericana de Justiça, enquanto se retira da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é uma demonstração de um profundo fracasso moral. Em um momento em que Israel está lutando por sua própria existência, voltar-se contra o Estado judeu e abandonar o consenso global contra o antissemitismo é imprudente e é vergonhoso. Né? Aqui a publicação, né, do Ministério do Exterior de Israel. Rapaz,
dá vergonha de ser brasileiro numas horas dessa, viu? Porque assim, quem é mesmo que perseguiu os judeus, você lembra? E é justamente o que eles acusam. Então, cara, é vergonhoso. Fica a minha solidariedade aqui ao povo de Israel. É uma vergonha esse tipo de situação. Que o Brasil, né, possa recuperar o que Israel corretamente diz que ele perdeu, que é a sua moral, e que a moral do brasileiro possa ser reestabelecida. Deus queira que em 2026, se pudesse ser antes, Titio aqui agradecia. Mas como não dá para ser antes, que seja em 2026. Torço para que pelo menos em 2026 isso aconteça. Vamos lá. Vamos falar de Centrão, de 2026, de presidência, Bolsonaro e Tarcísio. Olha só esta matéria aqui do Metrópolis Política. Ciro Nogueira, cacique do Centrão, chegou a flertar com Eduardo Bolsonaro, chegaram a cogitar ele como vice do Eduardo Bolsonaro, alinhar de primeira data do Bolsonaro, foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, mas o Ciro Nogueira defendeu. Agora é Tarcísio como presidente, chega para lá Eduardo Bolsonaro está perdendo popularidade com esse negócio do Trump aí, deixa ele para lá, não é? Pois é, o senador e presidente do Partido Progressista, que é o Ciro Nogueira, saiu em defesa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na quinta-feira, em meio a novas críticas realizadas pelo Eduardo Bolsonaro. Pois é, o Eduardo Bolsonaro baixou, né, a guarda ali, depois voltou para a guarda e começou novas críticas ao Tarcísio de Freitas. E aí, o Ciro Nogueira foi um dos que saíram em defesa do Tarcísio e criticou o Eduardo Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, o ex-ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, disse que o Brasil um dia terá um presidente com a estatura de Tarcísio, mas também mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas defendeu Tarcísio como presidente. O senador, ele inclusive elogiou a atuação do governo paulista. Com razão, Tarcísio não é ruim não, tá? Aprovou uma linha de crédito destinada aos setores que poderão ser afetados pelo tarifaço imposto pelo Donald Trump. Olha o que ele falou. Enquanto Lula só lacra e só pensa em como tirar proveito eleitoral da crise com os Estados Unidos, o Tarcísio prova que seu compromisso é com a serenidade e com a solução, publicou o Ciro Nogueira. Cá entre nós, Tarcísio de Freitas, tem críticas e elogios a ele, mas bateu um bolão. O que o Tarcísio de Freitas fez? Está preocupado com o tarifaço do Donald Trump. Para tentar reverter as tarifas que o Donald Trump impôs, o que ele fez? Aplicou um pacotão de 1 bilhão em isenção, em crédito de ICMS para quem foi impactado pelo tarifaço. Quer dizer, nem todo mundo vai ser impactado. É que faz exportação, tá? E aí o que acontece? Esses que fazem importação vão ter que aumentar o valor das tarifas. O que o Tarcísio vai fazer? Vai abater no valor do imposto, do ICMS estadual, para poder amenizar, né? O imposto aí, o ICMS, chega a uma alíquota de 17%, 18% ao mês. Ou seja, para quem vai tomar 50% no lombo, abater 18% já ajuda. E aí, é óbvio que foi uma medida boa do Tarcísio de Freitas, fez o Tarcísio ganhar um créditozinho aí com os empresários, com o agro de São Paulo. O Tarcísio de Freitas, ele não está concordando muito, entrou nos embates com o Eduardo Bolsonaro por causa da tarifa do Donald Trump. Eu já falei para vocês, o Donald Trump juntou o útil ao agradável. Nem o Eduardo Bolsonaro esperava que a lapada viria como forma de tarifa. Ele achou... Eu sempre vi o Eduardo falar, lei Magnitsky. Nada de tarifa, de 50%, nada disso. Lei Magnitsky. Sempre foi isso, tá? Agora, vamos lá, vamos pensar o seguinte. O Tarcísio tem que fazer a defesa do empresariado. Ele precisa da reeleição ou da eleição para presidente. E aí? Ele já entendeu. Ele não tem força nenhuma para reverter o tarifaço do Donald Trump. O Donald Trump já encasquetou com isso aí. Não vai reverter. Então o que ele fez? Vou amenizar. Enquanto o Lula só fala merda, enquanto o Lula só tá falando besteira, querendo dobrar a aposta contra o Trump para implementar aqui o modelo do Hugo Chávez no Brasil, enquanto o Eduardo Bolsonaro
tá tomando porrada porque ele estava buscando a lei Magnitsky e colocaram as tarifas do Trump no colo dele. Ele até quis tentar levar esse método, mas depois viu que foi uma furada. E não tem nada a ver com o Bolsonaro. Foi o Trump que quis colocar essas tarifas. O Tarcísio, vendo que os dois estão enfraquecendo, virou para o eleitorado e falou: olha, você, paulista, que vai ser impactado, isenção de ICMS, vou reduzir imposto para vocês. E aí, os caras dos outros estados, os empresários dos outros estados, falam: ah, eu queria um governador assim, eu queria um presidente assim. E ele ganha popularidade junto ao empresariado. Tô falando besteira? Tô não, gente. Tô falando a real com vocês aqui. Vamos falar do Felipe Martins? Felipe Martins é a primeira vez, desde que essa bodega começou, desde que essa história começou, que você vai ouvir a voz do Felipe Martins. Sim. Ontem, né, teve a primeira audiência na primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal. E aí, o Felipe Martins disse que se considera um preso político. Ele falou o seguinte: olha, eu me considero um preso político, com restrições à minha liberdade de expressão, eu não posso ser filmado ou fotografado, não posso dar entrevistas. É a primeira vez que eu falo. Estou esperando há quase 2 anos para falar. Aconteceu até uma coisa interessante em relação ao Felipe Martins. Ele errou a idade. Aí chocou todo mundo. Porque quando você começa, qual é o seu nome? Meu nome é Felipe Martins. Qual a sua profissão? Preso político. Qual a sua idade? 18 aninhos. Não, mas peraí, não é 20? Por que ele mudou a idade dele? Aí, o advogado falou: não, ele não errou a idade. Ele foi esperto, ele foi estratégico. Ele queria chamar muita atenção pro caso dele. Um monte de jornal falou: Felipe Martins erra a idade. E o advogado falou: ele errou a idade por causa de 2 anos que ele perdeu da vida dele e ele não computa isso como se esses anos tivessem passado por culpa do ministro Alexandre de Moraes. Tomou hein? Vamos lá. Olha só o que diz a matéria. Sou preso político, diz Felipe Martins em audiência no STF. Eu posso publicar isso aqui? Eu não sei, tá? Mas se o Gazeta do Povo publicou, eita, eu não sei. Não, só vou falar para vocês. Deixa pra lá. Vou nada. Bora mostrar. Temos um momento em que o meu nome circula no país há 2 anos. O meu caso é mencionado nas redes sociais diariamente. O meu nome é mencionado nas notícias diariamente. E até agora eu não tive a oportunidade de me defender. Essa é a primeira ocasião em que eu posso, evidentemente, falar. E o que eu tenho falado quando eu posso falar com a minha esposa, com o meu pai, com os meus advogados, para que eles comuniquem isso na defesa? Eu tenho a convicção, como eu disse, de que eu sou um preso político, eu tenho a convicção de que a minha prisão ela não se deu com justa causa, ela se deu em claro desvio de finalidade. A viagem não existiu, o meu local era sabido, era certo, haviam informações nos autos 4 meses antes que davam conta de que esse local era sabido. Essas informações estavam disponíveis tanto à Polícia Federal, quanto à Procuradoria-Geral da República, quanto ao ministro relator. Isso consta dos autos, foi inclusive matéria de recursos apresentados por nós. Então, eu tenho essa convicção. A prisão ocorreu com base numa viagem que eu não fiz, que não existiu. Nós vivemos um momento em que... Pois é, você viu isso aqui, né? Cara, é insano, né? Assim, gente como Fernandinho Beiramar podia dar entrevista. Felipe Martins não pode. É esquisito isso. É um momento esquisito da democracia brasileira. Para não falar outra coisa. E aí, né? É um ato público, de interesse público. E aí, se tiver sanção por causa disso, é para acabar, né? Vamos lá, última matéria que eu quero falar com vocês. Quase fazendo as pazes. Isso é bom. Eu torço para que esses dois andem de mão dada e faz as pazes logo. Após desentendimentos, Trump manda recado para o Musk. Acabou, continue assim. Pois é, o presidente dos Estados Unidos, o laranjão Donald Trump, afirmou na quinta-feira que, ao contrário do que as pessoas estão dizendo, ele não quer ferrar o Donald Trump ou o Elon Musk, e nem prejudicar os negócios do bilionário Elon Musk, não. Todo mundo, abre aspas, né?
Todo mundo está dizendo que eu destruirei as empresas do Elon Musk, retirando parte, não todos, os subsídios em larga escala que ele recebe do governo americano. Não é bem assim. Eu quero que o Elon e todas as empresas do nosso país prosperem, na verdade, prosperem como nunca antes. Foi o que escreveu o Donald Trump. E aí, o Donald Trump ainda concluiu, quanto melhor eles se saírem, melhor os Estados Unidos se sairão. Isso é bom para todos. Estamos batendo recorde todos os dias e quero que continue assim. Notícia boa de ouvir, né? Eu, por mim, torço que esses dois alinhem os ponteiros aí, né? E se alinhem completamente, né? No discurso. Tá certo? E aí, pessoal? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco, tá? Às 4 horas da tarde. Vou estar trazendo mais conteúdo para vocês. Abraço.